como isso cai na sua prova. Uma questão de prova para você avaliar a vida real. Transpondo-se a frase para o imperativo afirmativo, teríamos: a frase está no imperativo negativo, ó, não partas, não me deixes, não me esqueças, beleza? Primeira coisa que eu tenho que olhar é em qual pessoa tá. Como terminou em S, eu sei que está no tu, beleza? Então, primeira coisa, quais foram os passos? Identificar a pessoa. Como eu identifiquei? Eu vi que era segunda do singular por causa da desinência S, tá? Então, essa desinência S é a característica do tu. Aí, agora, eu quero saber o que é para fazer. Eu quero o imperativo afirmativo. Qual que é a regra do tu no imperativo afirmativo? Vem do presente do indicativo sem S. Olha só para você ver, eu já teria como eliminar essa alternativa aqui, porque é para vir sem S. Então, vem do presente do indicativo sem S. Agora, se você não sabe regra, dificilmente você conseguiria chegar nisso aqui. Então, beleza. Eu tenho que pegar o verbo partir. Eu tenho que pegar o verbo deixar. O verbo esquecer. Eu não tenho que fazer aquele quadradinho todo, não. Eu tenho que usar o presente do indicativo para formar o imperativo que? Afirmativo. Então, aqui, ó. Eu parto, tu partes. Não tem a primeira, a segunda é parte, tu. Vem do presente do indicativo sem o S. Se você não quisesse, precisava fazer nem a primeira pessoa, mas é só para você organizar seu raciocínio. Eu deixo, presente do indicativo, tu deixas. Imperativo afirmativo não tem a primeira, vai ficar deixa tu. Eu esqueço, tu esqueces. Não tem a primeira, esquece tu. Essa vai ser a forma que a gente está procurando. Esquece tu. Então, neste contexto aqui, eu já sei qual que é a minha resposta. Ó. Parte, deixa, esquece. Parte, deixa, esquece. Letra D de devo estudar. E agora também você teve uma noção mais concreta de como é que isso aqui pode cair, né? O que eu fiz? Eu estruturei a regra, ó. O imperativo afirmativo no tu, ele é formado pelo presente do indicativo sem a letra S. Então, você teve que construir esse raciocínio aqui, ó. Isso aqui era o que você tinha que fazer na questão. É como fazer essa questão? Eu tinha que construir esse raciocínio. Verbo partir, tu partes, vai ficar parte, tu. Verbo deixar, tu deixas, deixa tu. Verbo esquecer, tu esqueces, esquece tu. Gente, vamos falar a verdade. Sem montar isso aqui, é um chute, né? O aluno tá ali fazendo meio que um chute. Então, tem que ter uma noção concreta do que ele tá fazendo ali para avaliar a conjugação, beleza? Então, nós vamos fazer um intervalo e aí a gente volta com os grupos 2 e 3, que a gente fez agora o grupo 1, beleza? É lógico que também a gente aprendeu lá quais são as formas de conjugação do verbo, primeira, segunda, terceira, né? Algumas outras teorias que são importantes e que vão consolidar o seu conhecimento de verbo. Só que o nosso objetivo é você dar conta de fazer questões, igual essa daqui, né? Então, você tem que conseguir fazer. Eu posso pular a conjugação? Gente, professor, se quiser, pode pular tudo, né? O problema é o seguinte, você fala com o menino assim, não, isso aí não é importante. O problema é que um ponto faz muita diferença na sua prova. E eu tô aqui para ver o seu nome no diário oficial, então não quero pular nada. Verbo é uma matéria realmente muito importante, com peso grande em prova. E com modelos muito variados de questões. Então, eu tenho questões de todos os tipos. Eu tenho questão pedindo para identificar o tempo e o modo, para passar do imperativo negativo para afirmativo, para mudar a pessoa. Eu tenho várias questões, vozes, né? Então, nós vamos treinar todas elas para que você consiga ser efetivo nas questões na sua prova. E eu tô aqui para ajudar você. Beleza? Então, isso era o grupo 1.
terminamos o grupo 1. Quando a gente voltar, nós vamos estudar os grupos 2 e 3, que são tempos derivados ainda. Então, todo mundo ainda animadíssimo para verbo, o retorno que nós temos os grupos 2 e 3 para estudar neste momento. Então, é o seguinte, gente, o que acontece com o grupo 2? São os tempos formados a partir do pretérito perfeito do indicativo. Aqui, esse grupo, especialmente, ele é cobrado em conjugação verbal, tá? É o grupo que mais cai, beleza? Então, é o mais caidor de com força mesmo. Se a gente pensar em grupo, é o mais cobrado. E a gente vai fazer questão, né, pra você ter uma noção de como é que é. Bom, pretérito perfeito do indicativo será usado para formar quais tempos? O mais que perfeito do indicativo, o imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo, beleza? A gente já sabe as terminações. Então, aqui, ó, o que acontece com esse grupo 2, tá? Eu tenho pretérito perfeito do indicativo. Esse pretérito perfeito do indicativo é um tempo que primitivo, então eu preciso estabelecer uma base. Aí eu tenho que estabelecer a base dele. A base, a gente já falou que vai ser a terceira pessoa do plural menos a desinência rã. E esse daqui é o tempo mais fixo, então ele também é um dos mais fáceis, e, né, embora muito cobrado. Base mais a desinência rã. O que esse pretérito vai formar, tá? Ele vai formar o pretérito mais que perfeito do indicativo. O futuro, vou colocar primeiro o pretérito, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. O que acontece com esses tempos aqui? Eles têm terminações fixas. Rá, rás, rá, ramos, reis, rão. Isso aqui não muda nada. Eu tenho que só colocar o que a gente está chamando de base, tá? Aqui, mesma coisa. Eu tenho que colocar apenas a base e não muda nada. Então, aqui, ó, tem que ter um conector, né? Então, basicamente, eu vou ter aqui a mesma coisa. Coloco a base e estabeleço aqui que eu vou ter R. Não muda nada. Então, essas terminações, no caso aqui, elas são fixas. Vamos entender um pouco melhor o que eu estou querendo te dizer, tá? Se eu pegar qualquer verbo, vamos supor que eu tivesse o verbo amar, a gente estava fazendo primeiro um fácil. Vamos pegar o verbo vender, beleza? Ó, base, eles amaram. Tirei o rã, a base é ama. Verbo vender, eles venderam. Tirei o rã, a base é vende, beleza? Então, é só eu colocar a base, ó. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Coloco um conector, né? Se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse, nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Se eu amar, porque pode ser o próprio, né? Se tu amares, se ele amar, se nós amarmos, vós amardes, eles amarem. E a mesma coisa com vender, ó. Se eu colocasse a base vender, não ia mudar nada, ó. A base é vende, eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós venderes, eles venderam. A base vende, ó. Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse. Aqui, se eu vender, se tu venderes, se ele o quê? Vender. Então, neste caso aqui, os tempos derivados apresentam desinências fixas, que são essas terminações. Isso facilita um pouquinho, né? Ah, então onde é que é o problema? Porque você falou que esse é o mais cobrado, Flávia, e eu achei mais fácil, porque é só decorar as desinências. O problema está na base. Então, aqui a gente cobra verbos que são irregulares, que vão apresentar alterações na sua base. Então, deve-se prestar atenção. Então, deve-se prestar atenção à base de cada verbo. E, para isso, você precisa conhecer a terceira pessoa do plural. Então, uma coisa que eu vou fazer para facilitar para você é uma tabela de bases. Nossa, coisa feia, né, gente? Eu não ia tomar Coca-Cola na frente de vocês, não, mas eu preciso de uma Coca-Cola. É café. Tem gente que é café. Na verdade, eu precisava de uma Coca, um café e uma paçoca.
O café eu já tomei, então a paçoca eu não tenho. Então, fazer o quê? A vida não é perfeita. Mas é uma combinação perfeita, bombástica, super potente. Um café, uma coca e uma paçoca. Melhor que isso, só se puderem ser 2 paçocas. Bom demais, gente. Bom, então, ok. Nós estávamos conjugando 2 verbos, tá? Mas antes, vamos fazer essa questão aqui, que vocês vão entender como é que esse grupo 2 cai. Essa questão é do grupo 2, né? Nós fizemos uma questão que era do grupo 1, só para você entender como é que cai, ó. Essa questão aqui que a gente fez, ó, era pertinente ao grupo 1. Que aí você vai entendendo como é que cada parte do verbo é cobrada. Então, grupo 2 são os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Aqui a gente pode até estabelecer que o problema é a base. Não é a regra que é complicada, né? O problema é a gente saber a base dos verbos. Esse conteúdo é o mais cobrado, tá? Então, aqui a gente já estabeleceu que as desinências são fixas. Aqui, ó. Os tempos derivados apresentam desinências fixas. Deve-se prestar atenção à base de cada verbo. Então, o problema não está, às vezes, nesse SE que aparece aqui, nesse R, né? O problema está na própria base, não está no RAN, não está isso aqui, ó. Então, assinale a alternativa correta quanto à conjugação, uma questão muito cobrada. Se ele convisse conosco, seria muito bom. O certo não é convisse. O problema aqui está na base, é se ele conviesse conosco. Seria muito bom. O rapaz que obter nota para a correção de redação será premiado. Tá vendo que aqui tem um pronome relativo? O pronome relativo funciona como conector, é o rapaz que obtiver. Eu sei que a base aqui, ó, é com mais vie. Eu sei que a base aqui, ó, é ob mais tive. Flávia, como é que eu vou saber essas bases? Eu vou te dar uma tabelinha e super vai funcionar. Então, o rapaz que obtiver nota para a correção de redação será premiado pela escola. Intervir é derivado de vir. Então, se eu falo ele veio, eu vou fazer ele interveio. Então, aqui eu tenho um tempo, né, errado do pretérito perfeito. Então, certo? Interveio. Jamais nos deixou saber que eu tenho um conector, que eles o deteram por porte de arma, que eles o detiveram. Aqui, ó, base vai ser de mais tive. E aí a desinência que é o RAN, né? A base é tive, aqui é tive, vi. Então, detiveram, beleza? Se o rapaz supusesse o que houve, ficaria, de certo, muito chateado. Supusesse. A base é puser. Aqui, ó, derivados de por apresentam como base puser. Então, se o rapaz supusesse, resposta, letra E, de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer, e você vai passar, eu não tenho dúvida disso. Está estudando, está entendendo como é que esses conteúdos são cobrados. Então, assinale a alternativa correta quanto à conjugação verbal. Se ele conviesse conosco, o rapaz que obtiver nota para a correção de redação, ninguém interveio no caso com medo da reação do diretor, jamais nos deixou saber que eles o detiveram por porte de arma. Se o rapaz supusesse o que houve, ficaria, de certo, muito chateado. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Os verbos ver e vir que nós estávamos fazendo, tá? E aí a gente vai ter uma noção de como esses verbos mais importantes são cobrados. Então, nós vamos fazer o verbo ver. A gente estava fazendo em vermelhinho. Então, no pretérito perfeito do indicativo. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. A minha base é isso aqui, ó. É terceira do plural, menos a desinência rã. Então, a minha base é vi.
Eu já sei que as terminações são fixas, então eu nem perco muito tempo. Era, ras, ra, ramos, reis, rão. Aqui tem que ter um conector que pode ser um si. Aqui tem que ter um conector que pode ser um si. Porque modo subjuntivo pede conector. Então, o modo subjuntivo, ele pede conector. Então, vou saber aqui, ó. Eu sei que as terminações vão ser SSE, SSES, SSE, SSE-MOS, SSEIS, SSEM. Aqui vai ser REM, DES, MOS, R, RES e R. O que está em preto é fixo. Quer dizer, para nenhum verbo vai variar. Descobri a base, eu vou colocar a base agora. Ó. Eu vira, tu viras, ele vira. Nós viramos, vós vireis, eles viram. O nós e o vós são acentuados. É até bom que você lembra daqui, ó, que é acentuado e aqui também vai ser. Então, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu visse, se tu visses, se ele visse. Se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Tu e vós, tônicos também. Futuro do subjuntivo. Se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos, se vós virdes, se eles virem. Ah, então de onde que a gente tirou que o certo é se você me vir na rua? Se eu vir você, a base do verbo ver é com a letra I. Que, ó, base de ver é VI. Então, ou seja, nem era uma exceção, não era nada demais. No caso do verbo ver, realmente o certo é se você me vir novamente. Agora, gente, vamos pensar numa situação de um derivado, tá? Verbo ver, ele tem vários derivados. Basta eu acrescentar o prefixo. Então, por exemplo, vamos supor que em vez de ver, eu quisesse fazer prever. Aqui, ó, eu previra, tu previras, fica tudo junto, tá, gente? É porque eu coloquei esse mas assim só para você identificar, mas eu previra, tu previras, ele previra. Nós prevíramos, vós previreis, eles previram. Se eu previsse, se tu previsses, se ele previsse, se nós prevíssemos, se vós previsseis, se eles previssem. Se eu previr, se tu previres, se ele previr. Se nós previrmos, se vós previrdes, se eles previrem. Olha que bonito. Então, se eu quero fazer um derivado, na verdade, eu estou acrescentando apenas o prefixo. E eu já entendi agora que o certo é, se eu previsse o passado, não, previsse o passado vai ser ruim, né? Se eu previsse o futuro, não agiria dessa forma. Então, se eu previsse o futuro, não agiria dessa forma. Se ele previr o que estou esperando, poderá me dar uma resposta. Não posso falar se ele o quê? Prever. Tem que ser previr. Se você me vir na rua, deve me cumprimentar. Eu odeio quando eu passo perto de aluno, principalmente do presencial, e eu reconheço o menino, eu falo, gente, esse menino está um ano lá sentado na cadeira na minha frente. Aí o menino vai e não me cumprimenta. Eu faço não, gente, é feio. Ah, aí outro dia uma menina falou assim, não, mas a gente fica com vergonha. De quê? Todo dia você tá na aula, eu também, uai, eu sou uma pessoa, você também, então me cumprimento, só assim, bom dia, Flávia. Oi, Flávia. Eu vou responder, lógico. É porque eu gosto muito de puxar um papo, gente. Então, eu sou daquele tipo assim, que eu saio do trabalho, se puder eu ainda ofereço carona pros outros só pra ir conversando no ouvido da pessoa. Triste isso, né? Dificuldade de ficar calada é enorme. Tenho uma dificuldade. Então, neste caso aqui, ó, fizemos dessa forma. Ah, vamos fazer mais? Vamos fazer o verbo vir, tá? Então, a gente já queria fazer o vir, aqui, beleza? Eu quero saber qual que é a base do vir. E eu sei que pode existir algum verbo derivado, né? Na verdade, ó, vir, esse é um verbo muito bom.
ele apresenta como derivados o que a gente chama de sacipe. O que é o sacipe? Sobrevir, advir, convir, intervir e provir. Esses verbos todos se conjugam como vir. Todos são conjugados como vir. Sacipe é só para você decorar, né? Tem aluno que gosta de coisa mais obscena, aí quer decorar o contrário. Também funciona. Fica a seu critério. Já sabemos o seguinte, eu preciso do pretérito perfeito do indicativo, então, eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Beleza? Para fazer o mais que perfeito, eu sei que as terminações são fixas. Eu estou colocando assim para você entender que eu não preciso, qualquer verbo isso aqui não vai mudar, tá? Por isso que não é tão difícil, você sabe a base. Pretérito imperfeito subjuntivo, conector, todo subjuntivo tem que ter o quê? Conector. Subjuntivo pede conector. Aí eu já sei que aqui vai ser SSS, SSS. Flávia, eu já sei como, porque eu já sei as terminações daquele quadrinho que a gente fez lá. E aí eu vou agora pegar minha base. Não é vieram, então a minha base é vie. Por quê? Corta o rã, a base é vie. Vieram, tirei o rã, base vie. Essa base vai ser usada aqui, vai ser usada aqui, vai ser usada aqui. E é sempre a mesma base. Então, ó, eu viera, tu vieras, ele vieras. Flávia, é só colocar o via? Isso mesmo. Nós viéramos, aí tem acento, lembra que no nós e no vós acentuado, aqui, né? Vós viereis, eles vieram. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. Se eu vier, se tu vieres, se ele vier. Se nós viermos, se vós vierdes, se eles vierem. Então, só isso que eu tenho que fazer. Ah, mas eu quero um derivado, qualquer derivado. Sobrevir, advir, convir, intervir, provir. Vamos pôr um pro aqui, ó. Eu proviera, tu provieras, ele proviera. Nós proviéramos, vós proviereis, eles provieram. Vamos supor que eu quisesse um inter aqui, ó. Se eu interviesse, se tu interviesse, se ele interviesse, nós interviéssemos, vós interviesseis, eles interviessem. Ai, Flávia, eu quero um com, de convir. Se eu convier, se tu convieres, se ele conviesse, nós conviermos, vós convierdes, eles convierem. Basta anexar o prefixo à forma verbal, né, que é a base da palavra. Então, o que está em preto nunca muda, o azul é um prefixo que eventualmente eu posso colocar, e o vi aí em roxo é a nossa base que vai formar os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Então, vamos pensar, o que eu preciso saber na verdade? Eu preciso saber um monte de bases, porque se eu souber um monte de base, eu acabo conjugando qualquer verbo no pretérito mais perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito subjuntivo e no futuro subjuntivo. Então, eu preciso saber um monte de bases. Deixa eu fazer um negócio aqui só para a gente deixar um organizado, que é assim, troque a base e seja feliz. Então, esse daqui, ó, eu tô só deixando aqui as terminações, ó. Conector, porque todo subjuntivo tem que ter o quê? Conector, pode ser qualquer conector, tô colocando sim, mas podia ser caso, quando. Só descobrir essa pessoa. Aí aqui a gente vai colocar a base, qualquer base, tá? Tipo um genérico que eu tô fazendo, só para você entender. Então, a gente pega a base. Ah, mas de onde que vem a base? A base vem da terceira pessoa do plural menos o rã. Ela vem dessa pessoa aqui. Aqui eu não preciso, aqui eu não preciso. Preciso saber esta pessoa aqui, beleza?
Bom, então vamos treinar nessa tabelinha aqui só para você entender. Eu já sei que o certo é eles resolveram. Depois eu vou fazer uma tabela para vocês de base, mas eles resolveram. Só cortar o rã, a base é resolve. Ah, então eu quero colocar. Eu vou colocar assim só para... Eu resolvera, tu resolveras, ele resolvera. Nós resolvéramos, vós resolveres, eles resolveram. Se eu resolvesse, se tu resolvesse, se ele resolvesse, se nós resolvéssemos, se vós resolvesseis, se eles resolvessem. Se eu resolver, então já sei que é resolve. Eles requereram. Eu sei que é isso aqui. Tirei o rã, a base é requere. Ele requerera, não tem requisera. Se ele requeresse, né? Se ele requerer. Ah, mas eu não quero requerer e nem reaver. Eu quero eles proveram. Prover no sentido de suprir. E quero eles provieram. Provieram no sentido de vieram, né? Originar-se. Tirei o rã, prove, ele provera, se ele provesse, se ele prover. Olha o tanto de verbo que você sabe fazer. Ah, provir. Ah, provir é aqui, ó, provie. Se ele provier. Só te mostrando que é infinito isso aqui. Basta que você saiba o quê? As bases. Parece muito difícil, mas não é não. Agora, o problema é que os verbos que caem normalmente apresentam bases irregulares. Mas aí nada que uma tabela de bases não resolva. Então a gente constrói isso aqui, ó. Tipo assim, a gente vai pegar os verbos que mais caem e trabalhar essas bases. Não tem problema nenhum, né? Deixa uma folha em branco aqui, ó. A gente faz isso em 2 minutos. É para ser usada no grupo 2. Ah, para onde que eu uso essas bases? Eu vou usar no pretérito mais que perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo e vou usar no futuro do subjuntivo. Senão você sai usando base onde não deve, aí também não funciona, né? Aí já é um problema. Vamos imaginar o seguinte, eu posso ter aqui prefixos, porque eventualmente eu tenho verbos derivados, né? Eu não tenho que fazer várias vezes o mesmo. Posso ter o verbo aqui, beleza? E terceira do plural, que é o que eu preciso para fazer a base, e a base. Então, verbo, posso ter o ver, vir, por, ter, fazer. Só espaçar um pouquinho aqui. Aí, tô pegando esses que a gente vai usar prefixos, porque eles têm muitos o quê? Derivados. Então, vou pôr o prefixo de azul, ó. Prever, antever, rever, né? Outro. Só que aqui a gente já tem 4 verbos. Prever, antever, rever e o próprio ver. Advir, convir, sobrevir, provir, intervir. Ó, mais 6. Opor, depor, compor, supor, entrepor, sobrepor, repor, justapor. Tudo que terminar em por vai ser derivado de por, tá? Obter, deter, manter, reter, entreter, conter, abster, tudo aqui derivado. Refazer, perfazer, desfazer, derivados de fazer, que eu comi um E. Tá, então vou fazer aqui, ó. Eles viram. Tirei o rã, a base é vi. Eles vieram. Tirei o rã, a base é vi. Eles puseram. Tirei o rã, a base é puser. Eles tiveram. Tirei o rã, a base é tive. Eles fizeram. Tirei o rã, a base é fize. Bom, nesses contextos aqui eu já tenho base de vários verbos, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 verbos só nessa tabela aqui. E aí são 31 verbos que você sabe, que é obtiveram, contiveram, entretiveram, perfizeram, desfizeram. Você já tem uma noção do que vai acontecer aí, beleza? E esses verbos são muito cobrados. Ah, Flávia, mas tem alguns outros também que não tem tantos derivados, mas são cobrados. Tem, a gente pode trabalhar na tabela também. Porque aí a gente tem que saber as bases. O mais importante para nós nesse grupo é entender de base. Porque a terminação é fixa, né? Outras bases. Outras bases relevantes, considerando aqui o grupo quê? 2. Então, se eu for considerar este grupo, eu ainda tenho aqui verbo, terceira do plural. Então, por exemplo, eu posso ter o verbo requerer, o verbo querer para você comparar, precaver, prover, que a gente sabe que não são derivados de o quê? Ver, reaver, aprazer, já vi esse verbo em prova, caber, trazer, que são outros verbos que fazem sucesso na nossa vida de aluno. Ah, Flávia, não está retindo. Não, vou gastar meu tempo com isso não, gente. Devia ter até digitado essa tabela, mas eu tive a ideia agora, tá? Vou fazer uma tabela de base. Tanto que as outras eu até fiz. Beleza. Terceira do plural, eu vou colocar, por exemplo, eles requereram. Aí você pode confiar em mim que eu sei conjugar, tá certo. Tirei o rã, a base vai ser requere. Verbo querer, eles quiseram. Tirei o rã, a base é quise. Aqui vai ter S e aqui sempre vai ter R na base, ó. Precaver, eles precaveram. Tirei o rã, a base é precave, com el. Então vai aparecer E. Prover, eles proveram. Vai tirar o rã, a base é prove, com E também. Reaver, eles reouveram. Tirei o rã, a base é reouve. Então, vai aparecer ou. Aprazer, eles aprouveram. Tirei o rã, aprouve. Nossa, que exótico, Flávia. Aprazer é de dar prazer, né? Ou, e eu tô colocando os parecidos próximos, ó. Caber, eles couberam. Tirei o rã, coube. Ou também. Trazer, eles trouxeram, tirei o rã, trouxe. R, S, E, ou na base, ó. A base sempre vai apresentar esses elementos aí. Bom, aqui para aproveitar, ó, a gente pode fazer um pensando, né? Como é que eu vou falar assim, ó? Se ele requiser ou se ele requerer o dinheiro, será justo. Mas vai pensando aí para mim, tá? Qual vai ser o certo? Requiser ou requerer? A resposta do lado. Aí você vai pensar, desejava que ele se precavesse ou se precavisse mais. Ainda que ele não provesse ou não provisse, o lar era um bom pai. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele reavisse ou rehouvesse o dinheiro, seria mais fácil. Você vai escolher para mim. Farei apenas o que me aprazer ou farei apenas o que me aprouver. Você vai escolher. Se a roupa me caber ou se a roupa me couber, ficarei feliz. Se fosse uma calça 38, eu ia ficar mega feliz, mas isso nunca vai acontecer. Se ele trouxer ou trazer, se ele trazer flores ou se ele trouxer flores, terá chances comigo. Se forem flores amarelas, chances dobradas. Meu marido me conquistou assim. Ele me mandou flores amarelas quando ele ainda era meu aluno, né? Eu falava que eu gostava, ele mandou.
E santo de casa faz milagre, tá, gente? Meu ex-marido é concursado, foi meu aluno. Meu atual marido é concursado, foi meu aluno, tá vendo? Vou casar mais não, acabou. Tô feliz, parei nesse marido, né? Claro que eu não pretendo casar mais. Isso se ele não me der motivo, né? Porque a gente dá a chance, mas não quer dizer que a pessoa se vale dela para, né, a vida. Bom, vão comigo então pensando, se ele requiser ou se ele requerer o dinheiro. O certo é requerer, tem que ter a letra R. Aí você vai fazendo assim que você vai pegando a manha para gravar esse grupo. E o conector é ótimo, porque está indicando que o verbo está no pretérito ou no futuro do subjuntivo. No caso aqui é futuro do subjuntivo, tá? Se ele requeresse ou, desculpa, se ele queresse ou se ele quisesse o dinheiro. Quisesse, né? Também está, só que aqui é pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui, ó, R, futuro, SS, pretérito imperfeito subjuntivo, que isso vai ficando mais claro para você também. Desejava que ele se precavesse. Aqui é a letra S, aqui é a letra E, e está no pretérito imperfeito subjuntivo, né? Ao SS. Ainda que ele não provesse, é para usar é. Então, não tem provisse, pretérito imperfeito subjuntivo. Se ele reavesse, não tem. Reavisse, não tem. Reouvesse, tem que ter ou na base. Pretérito imperfeito subjuntivo. Porque o grupo 2, ele vai atender o pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Então, quando você pensar em base, é para isso, que senão você sai colocando a base no lugar errado. Essas bases, né? Farei apenas o que me aprouver. E o verbo, como tem um Rzinho, futuro subjuntivo. Se a roupa me caber, não tem jeito, é se a roupa me couber. Tem ou na base, futuro subjuntivo. Se ele trouxer ou se ele trazer flores, trouxer flores. O verbo está no futuro subjuntivo por conta desse R e a base apresenta ou. Na minha opinião, isso aqui é um conteúdo para se decorar. Se você decora, você tem mais chances. Flávia, você não acha que tem jeito de eu assimilar? Tem, depois que você decorar. Esse também é um conteúdo para se decorar. Você precisa conhecer a base, senão fica mais difícil de você entender a lógica desses verbos, beleza? A base ela tem que sair de algum lugar na sua vida, né? Então aqui a gente já estabeleceu como é que ficou. Aqui, ó. R, S, E, ou, pronto, beleza? Então, importantíssimo ter esse conhecimento acerca do grupo 2, ok? Beleza?